Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje a gente vai iniciar a nossa playlist de chamada de estudo dos gases, tá bom? Vai ser a nossa primeira playlist do segundo ano do canal, tá bom? Então hoje a gente vai estudar assim, gases, conceitos básicos. Então a gente vai ver uma introdução a esse assunto de gases, algumas características do estado gasoso que vocês precisam saber, para que vocês possam estar bem fundamentados para o decorrer desse estudo, tá? Da nossa playlist aí em questão. Então, olha só, gente, para isso de conversa, vamos lembrar de uma aula que a gente estudou lá no nosso módulo de introdução à química do primeiro ano, onde eu trabalhei para vocês, onde eu mostrei quais são as características dos três estados físicos das matérias básicas, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, vamos aqui ver o estudo físico. Quando a gente fala, gente, da forma, por exemplo, de um sólido, a forma de um sólido, ela é algo fixo ou ela é algo variável? Bem fácil de responder, né, gente? Vamos pegar aqui esse giz. A forma desse giz, ela tá mudando a todo instante ou ela tá aqui constante? Tá constante. Então, ela tem o sólido, ele tem uma fórmula o quê? Uma forma, desculpa, fixa. Então, ele tem uma forma fixa. E o seu volume, gente? O volume também é o quê? É fixo, tá? Não tá mudando o volume desse objeto aqui. Então, ele tem um volume fixo e uma forma fixa. E quando eu falo do estado gasoso, gente, o estado gasoso, que é o nosso principal estado hoje, a forma dele é fixa ou é variável? A forma dele é variável. Por quê? Porque a forma do estado gasoso sempre vai depender do gás, na verdade, sempre vai depender do recipiente que contém ele. Se o recipiente for circular, vai ter uma forma circular, se for quadrada, uma forma quadrada e assim por diante. Então a forma no gás, ela é o quê? Ela é variável, tá bom? Variável. E o volume, gente? O volume também é o quê? É variável, porque o volume vai depender também do recipiente que contém o gás, tá? Se eu aumentar o volume daquele recipiente, o volume do gás vai aumentar, se eu diminuir, vai diminuir. Então o volume do gás, a gente também fala que é um volume variável, tá bom? Então, olha só, em relação ao estudo físico dos gases, a gente tem volume e forma variável no estado gasoso. Agora, gente, entrando dentro do estado gasoso, existem algumas propriedades, algumas características que vocês precisam saber. Mas antes, gente, é muito comum a gente na química falar partículas, tá? Partículas de gases. Então, quando eu falar para vocês partículas, o que eu quero que vocês lembrem? Na química, quando a gente fala partículas, a gente está englobando dois grandes grupos, moléculas ou átomos. Então, existem alguns gases na natureza que ou vão aparecer em forma de moléculas, como por exemplo o CO2, o O2, o N2, são gases o quê? Em forma de molécula. Ou vai aparecer de forma isolada, os átomos, por exemplo, os gases nobres, né? Os gases nobres a gente consegue encontrar eles de forma isolada, apenas o átomo lá daquele elemento na natureza. Então, por isso que no estudo dos gases, a gente geralmente costuma falar partículas de gases. Quando a gente falar partículas, pode ser um aglomerado de moléculas ou átomos, ou dos dois juntos, misturado, tá bom? Então, é muito comum a gente falar partícula. Agora, quando a gente fala dentro do estado gasoso, existem algumas propriedades que vocês precisam saber dos gases. Primeiro, os gases têm massa. Então, olha só, apesar de a gente não ver aqui nesse ambiente que eu estou gravando essa aula, tem gases. Eu estou respirando, por exemplo, o gás oxigênio, estou liberando CO2, então tem gases aqui. E esses gases, eles existem, apesar de a gente não ver, então eles têm massa, tá? Por exemplo, se a gente pegar e fazer uma medição de dois gases, eu trouxe o exemplo aqui do CO2 e do gás argônio. Se eu colocar esses dois gases do recipiente e colocar numa balança, a gente vai perceber que o CO2 vai afundar um pouco e o argônio vai ficar em cima. Ou seja, por que há essa diferença entre esses dois gases? Porque eles têm massa. E no caso aqui, o CO2 ele tem mais massa que o argônio. Então os gases, apesar de a gente não ver eles têm massa, eles existem, tá bom? Então olha só, outra propriedade bem interessante do estado gasoso. Difusibilidade. O que significa isso? A difusibilidade significa que os gases eles se misturam entre si, eles têm capacidade de se misturar. Tanto que um dos tópicos que a gente vai trabalhar dentro dessa nossa playlist será a mistura gasosa. Justamente a mistura entre gases, entre o gás oxigênio e o gás nitrogênio, entendeu? Então os gases eles têm uma característica chamada difusibilidade, eles se misturam entre si, tá bom? Seguindo aí, gente, mais duas propriedades, duas características interessantes do estado gasoso. Alta compressão e alta expansão. Então, possivelmente, quando você era criança, você já pegou uma seringa, você fechou um lado da seringa e pegou o outro e empurrou.
Quando você empurra, o que você está fazendo? Você está comprimindo aquele gás, você está diminuindo o volume que ele está ocupando. A gente chama isso de compressão. Então os gases, de forma geral, eles têm alta compressão, eles podem ser comprimidos, reduzir o volume que ele está. Mas também eles têm alta expansão. Se você afrouxar a seringa, o gás vai ocupar todo aquele recipiente que ficou maior, tá bom? Então a gente chama isso de alta expansão. Então os gases, eles têm alta compressão e alta expansão. E nas próximas aulas a gente vai ver por que ocorre essa compressão, por que ocorre essa expansão, tem alguns fatores também. Então, gente, de forma geral, essa é a aula de hoje. Eu quero só que vocês tenham esses conceitos básicos sobre o estado gasoso, que vai ser o fruto da nossa disciplina aqui. Eu vou trabalhar várias aulas bem específicas de determinados tópicos, porque eu vejo que os alunos têm dificuldade. Vamos trabalhar as propriedades, os estados, as variáveis e tantas outras coisas do estado gasoso. Então eu peço a você que, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, gente, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a crescer para a gente continuar trazendo conhecimento aqui de uma qualidade cada vez melhor para vocês. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!